Tudo bem, pessoal? Os comentários sobre Homem-Formiga e a Vespa Quantumania, filme dirigido por Peyton Reed, que marca o começo da fase 5 do universo cinematográfico da Marvel. Roteiro é assinado por Jeff Loveness, que faz sua estreia em longa-metragens aqui, e logo na introdução tem que falar que de todos os lançamentos recentes da Marvel, esse foi o que eu menos gostei, porque a fase é nova, mas os problemas são antigos. Já começa com essa questão de entregar o roteiro para alguém que não tinha experiência prévia no cinema, o que é estranho. É algo que você não vê especialmente estruturado para grandes franquias, universos cinematográficos relevantes, como seria o caso da Marvel, especialmente para Retorno, porque Quantumania, na minha opinião, ele acaba desenvolvendo um compilado de ideias sem um risco real. Para o próprio universo cinematográfico parece que é aquela entrada filler. É uma entrada na franquia no geral que você vai observar muito mais um personagem, uma cena pós-créditos, impacto limitadíssimo. Daqui a algum tempo é bem provável que não exista realmente algum tipo de impacto de Homem-Formiga e a Vespa Quantumania no macro, e falta inspiração para todas as áreas. Eu começo a observar, por exemplo, a direção de fotografia do Bill Pope, que já tem vários e vários trabalhos em filmes de super-heróis, não é um novato. Uma fotografia que ela está completamente envolvida com problemas de CGI que também não são novidade. Nós estamos falando desde 2020 sobre isso. Até parece que graficamente esse filme foi dividido em dois. Tem um momento com mais pessoas na tela, com mais itens, que existe algum tipo de desenvolvimento mesmo. Existe algum tipo de investimento. No entanto, em cenas isoladas, em closes, você tem aquele cenário dinâmico no fundo completamente superficial que deixa aquela impressão de uma tela verde feita de qualquer jeito. E não é um estúdio pequeno. Esse que é o problema. Você tem que estabelecer um padrão de cobrança, porque afinal de contas é a Marvel. Tem cenas tão mal feitas em CGI que eu tenho certeza que quando esse filme chegar para meio digital, a primeira coisa que vai acontecer é de você viralizar uma ou duas tomadas mal feitas e se perguntar como é que a Marvel deixou isso entrar no filme. Não é um problema exclusivo da Marvel desde 2020, não é o caso, só que assim, se você usa o cenário digital dinâmico, o CGI, como parte da sua experiência e carro-chefe, o mínimo que espera é algum tipo de padrão de qualidade, né? No mais, um filme em que não aproveita o talento da Michelle Pfeiffer, na minha opinião, do Michael Douglas, que parece que existem pessoas que estavam ali de qualquer jeito, falando uma ou duas linhas de diálogo sem um impacto mesmo. Por isso que o maior destaque é quem destoa completamente dessa dinâmica do qualquer coisa, que é o Jonathan Majors. Ponto alto da experiência, um personagem extremamente interessante, mesmo com linhas de diálogos não tão boas, ele acaba gerando uma experiência de risco por conta da atuação dele. Porque ele não entra nessa dinâmica do feito de qualquer maneira, de qualquer jeito, não. Ele realmente acaba trazendo um sentimento maior que evita que esse filme se torne uma bomba completa. Só que assim, Jonathan Majors como ponto positivo em um roteiro truncado, mal escrito, na verdade que tudo foi depositado nas costas de um novato, eu tenho que frisar esse ponto, inclusive. Sabe aquela entrada do universo cinematográfico que você vai comentar a cena pós-créditos, na verdade? É o caso aqui, só que está representado nessa dinâmica filler em que tudo que aconteceu, na verdade, pode ser descartado no futuro. Afinal de contas, a roda precisa girar, você tem que continuar gerando hype, e a discussão é bizarro quando isso acontece. A discussão ela fica centrada justamente no quão bom o futuro vai ser, o presente deixa pra lá. Scott Lang, interpretado por Paul Rudd e sua família, involuntariamente são puxados para o reino quântico, onde eles precisam estabelecer contato com uma civilização oculta para trabalhar por um caminho de volta. Só que eles também precisam enfrentar o misterioso Kang, interpretado por Jonathan Majors, que logo se torna a principal ameaça aos planos. O Peyton Reed é um diretor que nos últimos 10 anos ele praticamente dedicou toda a sua carreira para Homem-Formiga. Você imagina que com isso vai receber uma evolução, né? Teoricamente, existem mais personagens, o leque oferecido é maior, o risco quanto ao universo ele acaba, no papel pelo menos, tendo certa efetividade, só que de fato você tem um punhado de frases de efeito que se tornam até constrangedoras por aquelas piadas que precisam ter também uma resposta no cinema e que o cinema fica calado, tentando aproveitar esse carisma do Paul Rudd, do Homem-Formiga, repito, do que já deu certo no passado. E o que me chamou a atenção também é que agora o Peyton Reed se contenta com o básico, só que o básico e mal feito. A simbologia do Homem-Formiga vira um recurso narrativo estendido a outros personagens, quase que apelando para a troca de tamanho para oferecer algum tipo de risco extra para o público. De todos os lançamentos recentes da Marvel, e veja, essa questão do CGI
está sendo pontuado desde 2020. Primeiro parecia, olha, realmente, período da pandemia, tem mais dificuldade, tem menos profissionais no mercado, então é complicado. E até na época, todo mundo falava, não, tem que dar um desconto, todo mundo passa por dificuldades. 2023 parece que vai melhorar, só que na verdade acaba piorando. Não dá para tratar a pobreza do CGI de forma sutil quando você tem um design que é absurdo, que é o do Modoc. Desculpa, aquilo ali, quem deu o ok, estava pensando em fazer graça com o público, meio assim, olha que feio que tá, vamos dar risada disso aqui, tá mal feito. Não é possível que um designer de personagem, que alguém que deu o ok, pensou realmente que existiria algum tipo de ameaça numa coisa daquelas. Existe, portanto, o filme que o Jonathan Majors brilha quando aparece e o filme que se torna cansativo e repetitivo a partir do momento que adota uma jornada cíclica para transferir culpa e buscar por questões que precisam envolver o passado, de alguma forma para dar espaço também para nomes do elenco de apoio. Sem grande profundidade, esse é o típico caso em que todo mundo sai perdendo. E pensando no universo cinematográfico da Marvel, nessa nova fase agora, que eu espero muito que melhore, inclusive, você tem um ponto de estagnação. Estagnação é a palavra que melhor define, e o símbolo da estagnação é Homem-Formiga e a Vespa Quantumania, onde você vai ter um prólogo e um epílogo que está todo costurado em algo de risco e você pode descartar o filme a partir da cena pós-créditos, gerar também uma expectativa para o futuro mais uma vez. E uma outra coisa que me incomoda é que a Marvel já estruturou conceitos como multiverso e já tornou esses conceitos interessantes, que realmente você se engajava, tinha boas discussões, e hoje em dia ela se contenta em atirar a palavra multiverso e não desenvolver. Ela se contenta em buscar pelo passado, e o passado que existe uma memória afetiva e carinho do fã, do que desenvolver de fato no presente. Parece que quando você tem a menção a um personagem já basta, só que aqui isso não funciona. Para Homem-Formiga e a Vespa Quantumania, nota 4. A trilha sonora do Christopher Beck, por exemplo, que também já é muito experiente com filmes de super-heróis, ela tenta trazer algum sentimento de risco a partir da dramaticidade, do compartilhamento também a partir da música, dessa grandeza que é uma grandeza superficial. É o filme que vai ficar lembrado pelo Jonathan Majors e pelo pós-créditos. Será que isso é bom o suficiente? Eu acredito que não. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo e tchau!